Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos aqui para mais um vídeo no canal, mais um vídeo dedicado a emuladores, emulador APS-3Z. Diferente dos últimos vídeos, a gente estava trazendo muito do RP, agora vamos trazer um pouquinho do AP aqui, que é um emulador também incrível, foi ele que deu o pontapé nos emuladores, na verdade, .apk, né, que são aplicativos. A gente teve lá outros projetos, né? Projeto também muito interessante, que ajudaram esses projetos também a evoluírem, né? O projeto Olympus, que a gente viu lá no canalzinho do Kira. Então, galera, a gente vai trazer mais um vídeo, dessa vez do APS-3Z. O APS-3Z tem algumas vantagens em relação ao RP, e a gente vai sempre falar um pouquinho sobre ele, né? Quais vantagens, e também vamos mostrar aqui essa atualização que é oficial. A gente está falando da versão 0.9, tá? Já estamos chegando aí na 0.9, quase na 1.0. Será que teremos aí na 1.0 bastante novidades, galera? Será que veremos vantagens aqui em relação ao RP? Já tem vantagem, começando aqui pro lado positivo, que eu vejo, né, nesse emulador, é a sua compatibilidade com o GPU Adreno. Então aqui você vai conseguir ter jogos com uma performance melhor na GPU Adreno do que no RP, tá? O RP nas primeiras versões é que estava legal. Então vamos aqui então abrir ele, galera, está na versão 0.9. Outra vantagem sobre ele é que a gente vai poder instalar um em cima do outro. No caso do RP, a gente não instala em cima do outro, a gente instala ele, né? O RP tem que desinstalar o seu emulador antigo, né? O seu APK antigo. E com isso a gente perde muita coisa, né? Principalmente tempo ali para fazer todo aquele processo. Então agora a gente tem aqui o APS-3Z, que a gente consegue instalar um em cima do outro, e com isso a gente ganha um tempo, né? E tempo, cara, faz toda a diferença aqui na parte de emuladores. Você tem você pode copiar as pastas, tudo, mas aqui você consegue já instalar um em cima do outro. Outra vantagem que eu falei para você, GPU Adreno. E a parte de controle, tá? A parte de controle aqui eu prefiro, principalmente o analógico dele, do APS-3Z, do que o nosso RP, tá? Para mim aqui tá um pouquinho melhor. Clicando aqui nos três pontinhos, meus amigos, a gente tem aqui em Settings, né? Aqui a gente tem aqui algumas configurações que você pode fazer. Basicamente, galera, aqui ó, Recompiler, LLVM. Então você pode fazer aquelas configurações bem legais que já tem também lá nas configurações do RP, tá? Algumas configurações aqui que você pode mudar por aqui mesmo, sem ter que entrar naquele arquivo para editar, tá? Então você pode fazer isso, ó, vídeo, ó. Temos aqui a parte de resolução, que você pode melhorar para ver se consegue fazer seu emulador, seu joguinho rodar um pouquinho melhor. Perspectiva aqui da tela, né? 16:9. Limitar aqui o frame rate, né? Eu indico você deixar a 30. Só alguns joguinhos que for 60 aí vai dar um probleminha, mas depois você pode colocar. Temos configurações aqui que a gente pode fazer, galera. E incrível aqui, ó, Write Color Buffers e Write Depth Buffer, que são, na verdade, Red Color Buffers, né, galera? Esse aqui, o primeiro, que já estão ativado, é para você jogar aí o nosso God of War bem melhor, sem aquele problema de imagem ficar toda bugadona, né? Então você consegue entrar por ali. Então aqui em Settings está bem legal. Temos aqui a vantagem também de você conectar um controle, que não seja controle de IPS, né? Você consegue editar aqui o controle, editar botões, mapear. Isso aqui é muito, muito bom, né, galera? Essas configurações que a gente tem. E ele instala tanto ISO quanto PKG. Para instalar a firmware é só clicar aqui e tranquilo. E para você ver se os jogos novos entraram, é só apertar o Refresh List, né? Dar uma atualizada aqui e já era, galera. A gente consegue identificar outros jogos aqui. O que eu vi de coisas boas, né, nessa nova versão? Pelo que eu andei testando, que eu andei vendo aqui de compatibilidade, galera, não teve tanta diferença assim em jogos que a gente testou antigamente. Porém, galera, todavia, entretanto, eu observei, principalmente aqui no God of War 3, tá? Ele deu uma crashada nervosa, galera, quando eu joguei ele pela primeira vez aqui, tá? E ele tava com desempenho até que legal no início, melhor do que no RP, tá? Ele some o controle quando você não usa o controle, né? Eu cliquei na tela e ele aparece. Tem uns botãozinhos aqui coloridinho, bem bonito. Temos o analógico de verdade, né, galera? O analógico bem bonito também. E não temos aqui, na verdade temos, né? Há muito tempo o R3 e o L3, tá? Muito tempo mesmo a gente já tem aqui o L3 e o R3. De controle, de interface de controle, eu prefiro muito, achei muito mais bonito esse, né? A gente tem outras configurações também que a gente pode habilitar
quando o jogo iniciar. Muita coisa a gente pode fazer durante o jogo, que também eu acho uma vantagem. E vamos ver então o God of War um pouquinho para vocês. E as configurações que você fazem fica salva também, que é uma vantagem excepcional para quem está querendo testar, né? Fica muito bom. E tem gente que consegue jogar aqui no AP, né? E não consegue jogar no RP. E vice-versa. Acontece muito também, eu vejo nos comentários a galera falando aí, ó, consegui jogar tal jogo em tal emulador, né? Ele vai funcionar tanto a GPU Mali quanto também no Adreno, né? E outras GPUs aí, ele tá funcionando. Pelo menos a primeira vez que eu iniciei ele, galera, eu consegui um FPS bem mais alto do que eu estava acostumado. Nada de excepcional, lembrando que esse aqui é um 8 Gen 2. Nada aí que eu possa dizer para vocês que ficou um espetáculo, né? Fala, nossa, melhorou da água pro vinho. Mas, né, como eu vou dizer para vocês, eu senti uma melhora, não só nesse jogo, mas em outros jogos também que eu abri para estar testando o desempenho. Vamos dar uma olhadinha aqui na taxa de quadros, ó. Vamos ver o som também. Tá vendo? 22, 20. Isso aqui, meus amigos, não acontecia nas outras atualizações. Então aqui a gente ganhou um pouquinho de quadros. O problema é que da primeira vez que eu joguei, chegou a crashar o emulador, tá? Não foi legal. Ele tá fazendo a leitura também das PPU, as compilações dos shaders aqui, como vocês viram. Tá? Vocês viram que tá batendo 11, 12, ó. Você pode achar pouco, mas a gente conseguia 5 e 7. Então, ó, 19, 23, cara. Então a gente tá conseguindo uma taxa de quadros um pouquinho melhor, né? Na verdade, o dobro aqui. Não tá legal ainda, né? Tá dando bastante errinho, bastante bug. Mas eu fico vendo, galera, a evolução do emulador e não o desempenho aqui exclusivamente de uma versão que a gente está testando, ó. 27, vocês viram? Aqui trava mesmo, galera. Que a gente vai para uma outra área. Aqui é a hora de que trava mesmo, tá? Olha aqui fazendo as leituras, ó. Ó, 16, 14, 20. Isso aqui a gente não conseguiu na outra versão, na outra atualização que tivemos. Então, eu testei outros jogos também e eu também reparei que teve ganho pelo menos de uns 3, às vezes 5, até mais quadros em relação às versões anteriores, tá? Então, galera, testem aí no de vocês, vê como vai estar essa nova versão. Para mim, ela teve um ganho de FPS, tá? Nada surreal e nada que também vai fazer muita coisa melhorar, mas eu preciso que vocês falem o feedback de cada um, o que vocês estão achando, se está melhor mesmo o celular de vocês. E o mais importante, galera, no comentário colocar o celular que você está testando. Que muita gente faz pergunta para mim, eu tenho que responder a pergunta com outra pergunta, né? Qual o celular que é o seu? E às vezes eu não sei se a pessoa responde ou não, que eu não consigo entrar, voltar de lá, porque não me notifica. Só quando me notifica que eu dou uma olhadinha para ver quanto que tá, né? Qual o celular da pessoa. Aí coloca tudo certinho, celular tal, GPU tal, rodando God of War, assim, essa. Galera, olha pra mim, ó. 15, 12. Cara, pra mim isso aqui tá bem melhor, galera. Tá bem melhor do que as primeiras vezes que a gente jogou. Só voltar nos vídeos anteriores meu, que não é brincadeira, vocês vão reparar que a gente teve um ganho de FPS nessa versão e nesse jogo, que poxa vida, eu acredito que seja o jogo mais querido da galera para conseguir fazer ele rodar liso. E pela evolução desse emulador, galera, dos emuladores, né, deles em si, eu vou falar uma besteira aqui para vocês, mas eu acho que não tá longe, ó. Não leu todo esse cenário, galera, vai demorar um pouquinho, mas ele vai ler, ó. Então, assim, eu posso estar falando uma besteira para vocês, mas eu acho que ainda não tá longe, tá? A gente provavelmente vai conseguir ter aqui um desempenho desse jogo bem antes do esperado, porque está evoluindo muito essa parte do PlayStation 3. Galera, então esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês sobre a parte de emulador. Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa aquele like, comenta aí embaixo, galera, deixa o hype também se você puder. Não esquece de nos ajudar de qualquer forma que você conseguir aí do outro lado da nossa tela. Tamo junto, pessoal, um abraço, fica com Deus
e valeu!